Rapaz, segura essa porque o torcedor do Flamengo vai se arrepiar e o Anti vai arrancar os cabelos. O Mengão está prestes a bater um recorde histórico, e não é exagero, estamos falando de um faturamento que pode ultrapassar a marca dos 2 bilhões de reais. É isso mesmo, 2 bilhões entrando nos cofres rubro-negros. Um número gigantesco, impressionante, digno do tamanho dessa nação. E enquanto a concorrência tenta entender como o Flamengo chegou nesse patamar, o clube segue crescendo, investindo, se organizando e deixando bem claro que quer dominar o futebol brasileiro e sul-americano por muito tempo. Mas antes de falar do dinheiro, tem outro assunto quente pegando fogo lá no ninho do urubu. O técnico Felipe Luiz vive aquele dilema clássico de treinador que tem elenco de sobra e muita dor de cabeça boa. Só que dessa vez, o problema não é a abundância de opções, e sim as dúvidas médicas e táticas para definir o time que entra em campo no jogo de amanhã. Ele comanda o último treino logo cedo, e é nesse treino que vai bater o martelo sobre quem joga e quem fica de fora. A grande ausência confirmada é Cebolinha, que continua tratando de uma lesão no quadril e não tem condições. Fora isso, o mistério maior é sobre o estado físico de Saúl, que tem sentido o tendão de Aquiles e está sendo observado de perto pela equipe médica. O jogador ficou de fora dos últimos confrontos contra Bahia e Botafogo, mas trabalha firme no campo com o fisioterapeuta, tentando convencer a comissão de que pode estar pronto. A decisão vai ser tomada no detalhe, no último minuto, quase na beira do gramado. Felipe Luiz precisa montar um time equilibrado, competitivo e intenso, porque o adversário de amanhã promete dar trabalho. E aí começam as dúvidas. Na lateral direita, a disputa é entre Varela e Emerson Royal. No meio-campo, a briga está entre Pulgar, De La Cruz e o próprio Saúl, caso esteja liberado. E no ataque, o técnico analisa se entra com Carrascal, Plata ou Luiz Araújo abertos pelo lado direito, enquanto pelo meio a escolha deve ser entre Pedro, Bruno Henrique ou Gonzalo Plata atuando mais centralizados. É aquele tipo de treino que define não só o time, mas o rumo do jogo. Cada decisão pode mudar o ritmo da partida, principalmente num duelo tão importante como esse do Campeonato Brasileiro. E é justamente por ser um jogo decisivo que o torcedor está em polvorosa, debatendo, opinando, escalando o time ideal. Se fosse para escolher, eu já diria de cara, centralizado, Pedro. Sem nem pensar duas vezes. É o camisa 9, é o homem do gol, é quem finaliza com categoria. Quando ele entrou na última quarta-feira, o número de chutes a gol do Flamengo praticamente dobrou. E no futebol, estatística fala alto. Quem cria, finaliza e coloca a bola na rede não pode ficar no banco. Então, para mim, o time começaria com Rossi no gol, Jorginho e Arrascaeta articulando, Pedro no comando do ataque e o resto preenchendo conforme o jogo pedir. Esse seria o meu Flamengo, pronto para brigar, para decidir, para ir para cima sem medo. Agora, enquanto o treino acontece e o time se ajusta, tem bastidor pesado rolando nos corredores do clube. Ontem, o Ninho do Urubu foi palco de mais uma polêmica, uma visita inesperada da equipe de controle antidoping que acabou interrompendo a preparação de 10 jogadores. Isso mesmo, 10 atletas foram tirados do treino para realizar exames, o que gerou um clima de revolta entre torcedores e dirigentes. Depois que a história repercutiu, a mesma equipe foi até o centro de treinamento do Palmeiras, mas curiosamente, lá não se falou em treino interrompido, nem em confusão, nem em tumulto. E claro, essa diferença de tratamento levanta aquele questionamento que o torcedor rubro-negro já se acostumou a fazer, porque sempre parece que o Flamengo é o alvo preferido. Enquanto isso, a CBF segue alimentando o mistério. O árbitro de campo para o jogo já foi confirmado, mas até agora ninguém sabe quem será o responsável pelo VAR. O detalhe é que a partida é amanhã, e ainda não há definição. E não é só isso. A Conmebol já divulgou toda a equipe de arbitragem para a semifinal da Libertadores, enquanto a CBF segue enrolando para anunciar o árbitro de vídeo de um simples jogo do Brasileirão. Parece pequeno, mas são essas pequenas coisas que incomodam, que alimentam o sentimento de desconfiança. O torcedor já não aguenta mais tanta falta de clareza. Quer apenas que as regras sejam iguais para todos, que o jogo seja justo, que as decisões sejam tomadas de forma transparente. Mas voltando a falar de coisa boa,
o Flamengo está prestes a fazer história fora das quatro linhas. O balanço do terceiro trimestre mostrou que o clube já arrecadou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais até setembro. Isso significa que, mantendo o ritmo, o rubro-negro deve fechar o ano ultrapassando a marca dos 2 bilhões de reais em faturamento, algo nunca alcançado por nenhum clube da América do Sul. É um salto absurdo em relação ao ano passado, quando o total foi de cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Esse crescimento de 700 milhões em apenas um ano mostra o quanto o Flamengo se tornou uma potência financeira e esportiva. E tudo isso sem depender de um único título no momento. Agora, se vier o troféu do Brasileirão ou da Libertadores, aí o faturamento explode de vez. A possibilidade é real, concreta, e dentro do próprio clube já existe a expectativa de que essa temporada possa terminar com 2 taças no armário. A equipe está viva nas duas frentes, o elenco é forte, e o ambiente é de confiança. Os jogadores sabem o peso da camisa, entendem que cada partida é uma decisão e que vestir o manto é carregar a responsabilidade de milhões de torcedores. Com esse poder financeiro, o Flamengo se coloca num novo patamar. Já é um super time, mas o torcedor pode esperar ainda mais. Porque com tanto dinheiro entrando, o clube vai ter obrigação de reforçar o elenco, de buscar novas estrelas, de montar um grupo ainda mais competitivo para o próximo ano. O objetivo é disputar e vencer tudo: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. É jogar em alto nível em todas as competições, com time e estrutura de ponta, como um verdadeiro gigante continental. E tudo isso só mostra o quanto o planejamento do Flamengo vem dando certo. O clube transformou o que antes era sonho em rotina. Hoje o Flamengo é referência em gestão, marketing, estrutura e elenco. É o time que mais arrecada, que mais investe, que mais chama atenção. E é justamente por isso que o rival se incomoda. O sucesso rubro-negro incomoda quem ficou para trás. O Flamengo cresceu, se profissionalizou e virou sinônimo de potência. E quando o assunto é dinheiro e futebol, o Mengão está no topo, olhando para baixo e vendo os outros tentando alcançar. Mas amanhã é dia de bola rolando, e o foco volta pro campo. O jogo é daqueles que mexem com orgulho, com a alma e com a história. Muito mais do que 3 pontos, é a honra em disputa. O Flamengo sabe que precisa entrar ligado, concentrado, sem dar brecha. Amanhã, mais do que um jogo, é uma batalha pela grandeza, pela camisa, pela torcida que empurra o time o tempo inteiro. Cada minuto vai valer ouro, e cada jogador vai ter que jogar como se fosse a final. Porque, no fim das contas, vestir vermelho e preto é mais do que jogar futebol. É defender uma nação inteira. E quando o Flamengo entra em campo, o Brasil para ver. E o clima no Rio de Janeiro já é de final. A torcida do Flamengo está vivendo aquela ansiedade que mistura expectativa e confiança, porque o jogo de amanhã não é apenas mais um confronto do Campeonato Brasileiro, é um teste de fogo para medir o tamanho do time, o pulso do elenco e a força mental desse grupo que quer levantar mais um troféu. No Ninho do Urubu, o ambiente é de concentração total. Desde cedo, os jogadores chegaram para o treino com aquele olhar sério, sem sorrisos, focados, entendendo o que está em jogo. Felipe Luiz, que assumiu o comando com a missão de ajustar o time e dar identidade à equipe, vem trabalhando pesado nos bastidores, conversando com cada atleta, ajustando detalhes táticos e cobrando intensidade. Ele sabe que amanhã não dá para errar, não dá para entrar desligado, porque do outro lado vem um adversário que vai tentar transformar qualquer vacilo em oportunidade. A torcida quer ver um Flamengo agressivo, que pressione desde o primeiro minuto, que domine o meio-campo e que não tenha medo de se expor. O time precisa jogar com personalidade, porque o torcedor não aceita mais atuações mornas, quer entrega, quer vontade, quer ver o espírito de 2019 de volta. E essa é justamente a missão do Felipe Luiz, resgatar aquele Flamengo que não tinha medo de ninguém, que partia para cima e sufocava o adversário dentro do próprio campo. Para isso, ele conta com jogadores que conhecem bem o peso da camisa, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Everton Ribeiro, todos experientes e acostumados com decisões. São esses caras que precisam puxar a responsabilidade, inspirar os mais jovens e mostrar que, em jogo grande, o Flamengo não se esconde. Nos bastidores,
O clima é de cobrança, mas também de confiança. A diretoria vem acompanhando de perto os treinos e demonstra apoio total à comissão técnica. O presidente e os dirigentes sabem que essa sequência de jogos pode definir a temporada. E enquanto os rivais fazem barulho fora de campo, o Flamengo trabalha em silêncio, se blindando, tentando evitar qualquer distração. O elenco entende que o momento é decisivo. Felipe Luiz tem conversado muito com o grupo sobre mentalidade, sobre foco, sobre entender que, quando se veste o manto rubro-negro, cada partida tem peso de decisão. Do lado de fora, a nação já se mobiliza. A torcida promete invadir o estádio, fazer a arquibancada tremer, empurrar o time o tempo inteiro. A expectativa é de casa cheia, bandeiras tremulando e aquele clima de caldeirão que só o Flamengo sabe criar. E é nesse tipo de ambiente que o time costuma crescer. Quando o torcedor começa a cantar, o jogador sente a energia, a vibração, e o estádio vira um inferno para o adversário. O Flamengo precisa desse combustível, dessa conexão direta com a arquibancada. A torcida é o 12º jogador, é o grito que empurra a bola para dentro, é o coração que não para de bater até o apito final. Mas o que também chama atenção é o que vem acontecendo fora das 4 linhas. A invasão da equipe antidoping no treino ainda gera repercussão. Muitos veem a ação como exagerada e desnecessária, já que tirou o foco da preparação e acabou virando manchete em todos os portais. O mais curioso é que, quando o mesmo procedimento aconteceu em outros clubes, ninguém noticiou com tanta força, ninguém deu o mesmo destaque. E é aí que o torcedor flamenguista se sente perseguido, porque parece que tudo que envolve o clube ganha uma proporção muito maior do que deveria. A cobrança é sempre dobrada, a vigilância é sempre redobrada. Mas, ao mesmo tempo, é o preço que se paga por ser o maior, por ser o time mais falado, mais visto, mais comentado do país. Enquanto isso, a notícia do faturamento bilionário segue repercutindo. O Flamengo está em outro nível, e isso incomoda muita gente. 2 bilhões de reais em receita não é apenas um número bonito para mostrar em balanço, é a prova de que o clube conseguiu transformar sucesso esportivo em estrutura, em planejamento e em resultados. A gestão financeira do Flamengo virou referência, e os frutos estão aparecendo. Hoje o clube tem um centro de treinamento de primeiro mundo, um departamento médico altamente equipado e um elenco que pode ser considerado um dos mais caros e talentosos do continente. E tudo isso foi construído com trabalho, sem atalhos, sem depender de milagre. Essa força econômica dá ao Flamengo uma vantagem gigantesca. O clube tem poder de compra, poder de negociação e capacidade de montar times competitivos ano após ano. Quando a janela de transferências abre, o Flamengo entra no mercado não para disputar jogador, mas para escolher. Isso muda completamente o jogo. E é justamente esse poder que alimenta o sonho da torcida, o de ver o Mengão não apenas ganhando no Brasil, mas dominando o cenário sul-americano por muitos anos. A diretoria sabe que a responsabilidade cresce na mesma proporção do faturamento. Com 2 bilhões de reais entrando, a cobrança será imensa. O torcedor quer ver o dinheiro virar título, quer ver investimento virar conquista. E a Libertadores é o grande objetivo. O Flamengo quer chegar à final, e não é segredo para ninguém. O adversário da semifinal é o Racing, um clube histórico, mas que tem um orçamento muito inferior. Isso não significa que o jogo será fácil, longe disso. O time argentino é tradicional, joga com garra, é acostumado a brigar até o último minuto. Mas o Flamengo tem elenco, tem estrutura e tem camisa. Se entrar concentrado, se jogar com a alma e com a mesma intensidade que mostrou nos grandes momentos, tem tudo para passar. E se passar, vai com moral para buscar o título. É a chance de coroar uma temporada que começou turbulenta, mas que pode terminar gloriosa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O clima entre Flamengo e Palmeiras já não se limita às 4 linhas. Um verdadeiro burburinho começou a se espalhar pelos bastidores do futebol nacional. O confronto entre os dois gigantes, que movimentou torcedores e a imprensa, agora será avaliado nos tribunais esportivos.
Fontes próximas aos clubes afirmam que o caso envolve situações polêmicas durante a partida, que vão desde decisões de arbitragem contestadas até possíveis infrações disciplinares. Entre conversas em corredores de federações e grupos de dirigentes, o assunto se transformou rapidamente em pauta quente, alimentando especulações sobre multas, suspensões e até a possibilidade de alterações na classificação do campeonato. No Flamengo, há quem acredite que a análise jurídica pode favorecer o clube, enquanto outros preferem manter cautela, evitando comentar oficialmente sobre o assunto. Já no Palmeiras, a postura é de confiança, com advogados do time estudando todos os detalhes do regulamento para tentar um desfecho favorável. Alguns jornalistas especializados garantem que o caso pode se arrastar por semanas, tamanha a complexidade e a quantidade de provas e depoimentos que deverão ser avaliados. A torcida, claro, não fica de fora. Fóruns e redes sociais fervilham com opiniões, teorias e palpites sobre o que poderia acontecer, e não faltam provocações entre rubro-negros e palestrinos. Analistas esportivos especulam que a decisão pode abrir precedentes importantes para o futebol brasileiro, influenciando a forma como incidentes em campo são tratados futuramente. Há quem aposte que, se houver punições, elas não se limitarão a advertências, podendo envolver perda de pontos ou alterações na tabela, um verdadeiro terremoto nos bastidores do campeonato. Enquanto isso, executivos e dirigentes dos clubes envolvidos mantêm reuniões discretas, buscando estratégias para se proteger e minimizar impactos negativos. O que se sabe, por ora, é que a bola agora está longe do gramado e nas mãos da justiça esportiva, e todos os olhares do país se voltam para o tribunal, ansiosos para descobrir qual será o desfecho desse confronto que já virou caso de tribunal. Entre rumores e especulações, a certeza é uma só: Flamengo e Palmeiras protagonizam um episódio que promete ecoar por muito tempo, dentro e fora dos estádios. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!